Volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre a segunda Semana Nacional dos Juizados Especiais. Começou na segunda-feira, prossegue até a sexta-feira. E olha, aqui onde está a região que é coberta pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Alagoas, se encontra nessa região, nós temos uma pauta muito extensa. Eu costumo dizer que os juizados especiais federais, eles são aqueles que conhecem de fato a base mesmo da pirâmide social brasileira. É ali que chegam os pedidos daqueles que são os mais vulneráveis possíveis, dos indígenas, dos quilombolas, daqueles que estão à margem da pobreza, daqueles que muitas vezes nem existe do ponto de vista civil, aqueles que não têm sequer uma certidão de nascimento e que, através, inclusive, de uma série de experiências que não são novas, mas que estão cada vez mais robustas no Tribunal Regional Federal, no âmbito dos tribunais regionais federais, mas especialmente no Tribunal aqui de Justiça, da Justiça Federal de Alagoas, da JFAL. A gente percebe isso, as marisqueiras estiveram lá, os moradores de rua estiveram lá, numa escuta honesta, numa escuta sincera, isso tudo traz humanidade, e humanidade é próxima de justiça, porque a gente compreende melhor. O doutor Aloísio Cavalcante Lima, que é juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal aqui em Alagoas, está conosco, a quem eu primeiro parabenizo, porque o Tribunal de Justiça, a Justiça Federal aqui no estado de Alagoas, ela é célere, ela recebe prêmios todos os anos, como uma justiça que cumpre o seu papel. Há um envolvimento muito grande, a estrutura é acolhedora de todas as causas que chegam por lá, doutor. E agora abriu as portas, e agora não escuta sem papas, gente, na língua. As pessoas falando o que bem entende acerca daqueles assuntos todos, e os magistrados compreendendo, aprendendo um pouco mais para com aqueles, doutor, que são atendidos só lá. Raramente eles iriam encontrar algo semelhante em qualquer outra corte. Parabenizo, doutor Aloísio, em seu nome, a todos aqueles que fazem a Justiça Federal em Alagoas. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes da CBN. E é com satisfação que recebemos esses cumprimentos, serão transmitidos aos juízes e servidores da Justiça Federal em Alagoas. E estamos aqui para colaborar e prestar contas à sociedade do trabalho dos juizados especiais federais nesta semana que atravessamos, a segunda Semana Nacional dos Juizados. Bom, começou na segunda-feira, vai até a sexta-feira. Como é que a gente poderia conceituar um juizado especial federal? Qual é a que ele se propõe para a sociedade, doutor? Eu, como juiz, inclusive, de um deles, da 6ª Vara Federal, né, o juizado é uma unidade judiciária, né, que recebe processos majoritariamente com valores até 60 salários mínimos, né, cujo valor da causa é esse, e dando é regido pela simplicidade, informalidade, né, diferente às vezes, o grau de complexidade e burocracia das varas comuns, que nós temos Justiça Federal e Justiça Comum também, né? Então, tramitando nessas varas de juizado, nós procuramos imprimir maior celeridade, até porque o público atendido em todo o estado de Alagoas é majoritariamente, digamos assim, cliente, né, inserido nos direitos de previdência e assistência social. Então, é uma unidade de julgamento, procura dar julgamento mais sério a essas causas de menor complexidade, né? Na linha previdenciária, assistencial, majoritariamente na nossa competência, apesar de ser ampla, mas eu dizendo que é quase 90%, eu digo, né, envolvendo o INSS. Nós temos quantas varas hoje, né? Hoje nós temos 5 varas de juizado especiais federais em Alagoas, 3 na capital, 2 em Arapiraca, mas ainda temos a 7ª Vara em dos Palmares, Santana e Ipanema, os juizados adjuntos, que tem esse rito e competência daquela área territorial vinculada à vara comum. É como se fosse uma subvara que trabalha para isso, só para o juizado. Olha só, essa presença do previdenciário dentro dos juizados, de uma certa forma,
aproximou mais da população? A população conhece mais a Justiça Federal hoje? Sim, Elis. Depois desses 20 anos, né, a Justiça Federal, vista como aquela justiça da capital, das varas cíveis e criminais, uma justiça talvez elitista, né, tida assim, acabou rompendo essa barreira e chegando ao judicionado, né? Recentemente também tivemos comemoração de 20 anos da subseção de Arapiraca, que muito se notabilizou e ampliou o serviço através de juizados especiais, né? Desse atendimento à população rural no interior, na capital também rural, mas também de outros vieses, né? Os segurados urbanos, segurados das marisqueiras, lacustres e outras atividades. Olha só, dá para se ter uma ideia de quantos processos ingressam na corte mensalmente? Na capital nós temos atualmente, oscila entre 1.500 e 1.400 ações mês, ou seja, como são 3 na capital, dá quase 4.500 processos, né? No interior gira em torno de 1.000, cada vara de juizado, cada unidade, né? Historicamente, nós fizemos até curiosamente, fui puxar esses números, nós temos quase, nesses 20 anos, 1 milhão de processos que foram tramitados nas varas de juizado especial. De 2004 em 2005, foi a fase de instalação, até hoje, dos vários sistemas CRETA, PJE, nós temos esses dados estatísticos. Doutora Luísio, isso enseja uma necessidade de mais varas, ou quem sabe até de especializadas varas para determinados temas? Do ponto de vista de especialização, nós já temos hoje quase uma especialização informal, porque cada juizado desse responde a estatística é quase 90% de matérias previdenciárias e assistenciais, né? 10% fica para ações bancárias e de funcionalismo público, de saúde, que tem crescido também hoje em dia, né? Ações que buscam medicamentos e tratamentos. A especialização é um avanço que pode ser importante, né? De modo estudado, mas tem que ter cuidado, nosso cuidado, a cautela do tribunal, os estudos, é não desequilibrar a jurisdição em outra ponta. Quando você especializa de um lado, a competência acaba indo para outro, enviesando para outra justiça, né? Mas criação de varas também, né, já há um estudo, né, que foi encaminhado ao tribunal pelas todas as sessões de aqui em região, foi aprovado, mas tem agora um trâmite legislativo para que chegue a bom termo, né, esperamos. Além da turma recursal, não só varas, mas eu tenho que fazer justiça à turma recursal, que em Alagoas só temos uma, e trabalha muito para onde desagam todos os recursos do Estado. Imaginar, né? Só 4.500 processos ingressam todos os meses aqui. Sim. Mais 1.000 processos, mais ou menos, das mais várias. Antes chega o quê? 8, 10 mil processos no todo ao mês? 4.500, quase 7.500, 7.000, talvez 8, dependendo do mês. Dependendo do mês, pode chegar a 8.000 exato, processos. Estado. E esses processos, em regra, dura quanto tempo, doutor, por lá? Isso imaginando que está sendo cumprido absolutamente todos os pré-requisitos. A tramitação, justamente, em razão do excesso de trabalho, a sobrecarga, nós temos nos esforçados, inclusive, para sempre dar treinamentos, ampliar a força de trabalho e, inclusive, em alguns momentos, realizar verdadeiros mutirões dentro das varas para incrementar a produção. O tempo médio de tramitação, em razão disso, pode chegar a talvez 6 meses ou mais um pouco. Gostaríamos que fosse mais rápido, mas é justamente em razão, isso decorre da carga de trabalho nossa, né? Olha, para ter uma ideia, a estrutura é imensa, não é, doutor? Uhum. Porque perícias são necessárias, então tem que ter médicos com a série de especialidades, entre outros profissionais, porque o magistrado é magistrado, o magistrado não é psiquiatra, o magistrado não é médico clínico. Então, para ajudar nessa discussão e numa decisão cada vez mais justa, mais gente, mais ciência, mais especialidades. Exatamente. Hoje em dia nós temos, no rito do juizado, uma perícia médica e agora estamos avançando para perícias sociais, que são essas visitas e assistências sociais em loco para avaliar a situação econômica, né? Os colegas da turma recursal até dizem, olha, o doutor Sérgio Vanderlei, inclusive, ele sempre repete, diz, olha, o processo é complexo, pode ser simples na lei, mas todos, em regra, a maioria exige uma produção pericial. Então não é tão simples, nós precisamos de uma intervenção de um expert para dar resultado sobre a moléstia da pessoa, incapacidade, etc.
E como é que tem sido esse resultado? A gente tem conseguido dar cabo aí desses milhares de processos que entram mensalmente? Quando ao apurado final, né, o CNJ todo ano edita estatística em que a seção judiciária de Alagoas, também muito alavancado pelos juizados, né, tem batido, atingindo repetidamente o índice que ele chama IPCJUS, que é o índice de produtividade. Então, nós temos, por esse índice, dado a resposta satisfatória à sociedade. Inclusive, é publicado no anuário do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Olha, doutor Aloísio, é claro que o INSS, ao término, é quem vai fazer o pagamento desses benefícios, a discussão começa administrativamente lá, mas quase nunca termina administrativamente lá. O INSS coloca um muro muito grande, muito alto, entre aquele que está querendo um benefício e o benefício. E a escada para saltar esse muro é exatamente a Justiça Federal, o Juizado Federal Especial. Dá para se ter uma ideia do ponto de vista monetário, do ponto de vista de dinheiro. Não fosse esses benefícios, como é que ficariam a maioria dos municípios brasileiros, não é, doutor? Exato. Nós até, quando essas varas são interiorizadas, nós conversamos até com prefeitos no interior e há uma injeção de capital significativa. Não só pela implantação dos benefícios, pagamento mês a mês, daí para frente, quanto o pagamento de RPVs, né, que é a forma da quitação do passivo judicial. Né? E nós aqui conseguimos também, de forma célere, imprimir esse pagamento depois da sentença, uns 3 ou 4 meses, o tribunal faz pagamentos de levas assim, né? Que é um trabalho final que a vara ainda tem, de liquidar e expedir a requisição para depósito bancário. E aí tem honorários, advocatícios, uma série de coisas, não é tão simples assim. Tem que separar da parte do advogado, porque é dele pela legislação, e a parte principal do cliente, né? do judicionado, propriamente dito. Olha só. Bom, a segunda Semana Nacional de Juizados Especiais começou no dia de ontem. Como é que foi aí o início da semana? Foi muito satisfatório, né, produtivo. Tivemos um encontro com a advocacia, principalmente previdenciária lá, junto com o juiz coordenador, doutor Sérgio Vanderlei, outros magistrados, palestra do doutor André Granja, que foi inclusive o primeiro juiz que implantou o juizado lá atrás, há 20 anos, na capital, sobre as questões de juizado, do dia a dia, e também a doutora Isabela Marne, que exibiu também, né, uma palestra sobre as petições iniciais, o processamento dessas ações. Amanhã teremos também sessão da turma recursal, a turma recursal através do doutor Sérgio Vanderlei, que é o coordenador dos juizados especiais, convidou os advogados para tratar dos temas da jurisdição do JEFs, que é chamado assim, né, dentro da sessão da turma. Algo inédito em que você pode, de forma mais dinâmica, atrair os advogados e conversar ali já no contexto de julgamentos, entendeu? Então amanhã ainda segue com essa programação, né? Ao término, doutor, o que é que a gente espera dessa semana? Um olhar de reflexão, né? Porque nós, os juízes, os advogados também, em razão da quantidade de trabalho, às vezes trabalham mecanicamente, às vezes, né? O juiz ele tem que apreciar os casos, mas pela quantidade não paramos, às vezes, para analisar pontos de uma melhor prestação jurisdicional, do exame da prova, as dificuldades que o advogado tem para a produção probatória, os eventuais problemas decorrentes de ações temerárias, não digo que é litigância predatória, mas ações temerárias também. Então é um momento de reflexão em que cada interlocutor do sistema de justiça pode expressar o seu ponto de vista e num ambiente desarmado, digamos assim, né, sereno, podemos ouvir. E cada magistrado leva isso para depois para a sua jurisdição. Isso é super importante, né? Nós temos coisas que dependem de outros. Imaginar alguém que tem aí poucos meses para colher provas novas que dependem de um sistema único de saúde que, para ofertar essas novas provas, principalmente do ponto de vista médico, muito lento. E isso faz com que as pessoas que estão ali possam ter interrompido os seus benefícios, aqueles que já têm, ou simplesmente não consigam, aqueles que não têm por descumprir prazo, e prazo
é uma palavra importante no direito, porque um pouco mais adiante as pessoas reclamam, porque demora muito. Imagina se a gente não tivesse prazos, doutora Luísio. Então, quer dizer, isso é tudo muito complexo, mas a gente precisa, né, encontrar alguns padrões para que todos cumpram, e a gente, aquilo que sair do padrão, aquilo seja conversado, mas, em regra, o padrão deve prosperar, não é, doutor? Sim. Temos que ter uma fórmula pronta no processo, senão há necessidade de segurança jurídica e previsibilidade para as partes. Com relação aos documentos médicos, realmente, as perícias precisam dessas provas, esses exames e laudos prévios, né, para que o perito ali possa, além dos exames deles ali, diagnosticar e apontar a incapacidade, quanto tempo, qual o início dela, que são elementos essenciais para o julgamento das ações de benefício. Olha só. Bem, doutora Luísio, eu quero, antes de mais nada, agradecer aqui a sua participação. Mas já há um incremento de ações, né? Ele é quase um termômetro de tempo real dessa situação, né? É uma coisa bastante interessante. Eu lembro de uma entrevista que fiz com aquele que presidiu a primeira vez aqui o Tribunal de Justiça, e ele dizia: olha, Elias, nós saímos pelos municípios em busca de pessoas que eram vulneráveis, em nossas folgas, para poder cumprir, dizer que a justiça também era deles. E isso eu acho que é uma entrevista que deve estar ainda lá na Justiça Federal. Infelizmente já não está entre nós, mas é uma coisa que a gente precisa ter em mente. E a advocacia, ela precisa compreender a necessidade de uma interlocução mais abrangente, para que a gente possa encontrar soluções, caminhos, diretrizes que sejam cada vez mais ágeis, sem perder o ponto de vista da verdade. A verdade dos autos, a verdade das provas, e uma necessidade de um exame cada vez mais humanizado de tudo isso. Doutora Luísio, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Parabéns, a semana prossegue aí até a sexta-feira. Exato. Então, estamos à disposição da sociedade e procurando sempre prestar o melhor serviço jurisdicional. Olha, a nossa conversa aqui com o doutor Aloysio Cavalcante Lima, é juiz federal, diretor do Foro da Justiça Federal aqui no estado de Alagoas. É a segunda semana nacional dos juizados especiais federais. Aqui em Alagoas acontecendo uma série de discussões, interlocuções, discussão sobre previdenciário, discussão sobre autistas. É um desafio aí que se impõe e a gente precisa aprender muito para saber como lidar com tudo isso. Não só os advogados, mas os médicos, peritos, os profissionais peritos em geral, os magistrados, enfim, a comunidade precisa compreender um pouco melhor como é que isso deve ser tratado agora sob o ponto de vista da justiça. Um breve intervalo.